Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Alguns filmes são considerados intocáveis pelos fãs. As pessoas gostam tanto, mas tanto, que elas têm medo que algum estúdio pegue e tente fazer uma continuação e tal. Mas a verdade é o seguinte, tá bom, meu amigo? Pra Hollywood, o dinheiro é muito mais importante que o amor do fã. Eu quero meu dinheiro. E hoje a gente vai ver por que eles temem tanto isso, porque nós temos aqui um filme que surgiu nessa onda de revivals, de trazer sagas que já estavam esquecidas e botar elas de volta em alta, botar elas no cinema novamente, com uma continuação, fazer muito sucesso, muito dinheiro. Só que no caso de hoje, isso tudo deu completamente errado. Então apague as luzes do seu quarto, pegue logo seu vape sagrado, chame seus amigos de várias religiões, porque tá começando agora o Filmes Lixo de Exorcista, o Devoto. Seja um devoto do canal Piuí, deixe like, espalhe a palavra, nos ame, faça pix. Lançado em 1973, O Exorcista pode ser considerado um dos, se não o maior filme de horror de todos os tempos. Sua profanidade assustou gerações e até hoje qualquer pessoa que assista O Exorcista vai ser marcada de alguma forma por essa obra. Só que replicar isso não é fácil. Não é à toa que O Exorcista recebeu 4 continuações e nenhuma delas chegou nem perto do brilhantismo do filme original. Aliás, a primeira continuação de Exorcista é tido por muitos como uma das, se não a pior continuação da história. He's chosen me. Pazuzu's Reagan is the only Reagan. E teve tanta continuação lenta que a franquia ficou adormecida. O pessoal não queria tocar nela de novo, porque só saía bosta de lá. Porém, um certo cidadão, David Gordon Green, trouxe de volta a Halloween, outra franquia que também teve muitas continuações merda e também ficou adormecida por um tempo. E o filme foi um sucesso. Lançado em 2018, Halloween fez dinheiro e acabou gerando outras 2 continuações, que pra ser sincero não são tão boas assim, e o terceiro filme é bem ruim mesmo. Porém, o sucesso do filme de 2018 chamou a atenção da galera. E não só chamaram a atenção, como popularizaram demais esse conceito de uma continuação de um filme antigo que ignora tudo que foi feito depois dele. O Recall. O famoso Recall. Halloween de 2018 meio que liderou esse movimento de alguma forma, porque ele se tornou muito popular e suas continuações, apesar de terem sido ruins, também fizeram dinheiro. Me compensa sim. E aí, como o Miguel falou, a Universal, vendo esse movimento, pensou, rapaz, por que a gente não tenta fazer isso com O Exorcista também? Então, Universal e Peacock se uniram e pagaram 400 milhões de dólares pelos direitos da franquia O Exorcista. E qual era o plano deles? Chamar David Gordon Green para replicar o que ele fez em Halloween com O Exorcista. E assim, meu amigo, a ideia inicial era não só fazer um filme, e sim uma trilogia. Lançado em 2023 com o roteiro de Peter Settler de Marcados pela Guerra e David Gordon Green de Halloween, que também assina a direção, Exorcista, o Devoto, acompanha um casal que está passando a lua de mel no Haiti. O marido, Victor, é um fotógrafo e está fazendo várias fotos do local e também de sua esposa, a Serene, que está grávida. Então tem todo esse momento romântico, coisa linda acontecendo. Mas o filme já deixa claro que é de terror, porque em todo momento vai ter um puta barulho pra te assustar, entendeu? É cachorro latindo, é broca na rua, carro buzinando. Enquanto Victor tá tirando fotos, Serene é chamada por uma criancinha e ela fala assim, olha que menininho bonitinho. Ele convida ela a ir para algum lugar e assim Serene vai parar numa antiga construção, onde uma espécie de curandeira realiza um ritual, supostamente para abençoar o bebê que está em sua barriga. Algum tempo depois, Serene sai dali, vai para o hotel descansar, afinal de contas ela tá grávida e tudo mais, e o marido dela, ele só pensa em fazer foto, entendeu? Ele não vai com ela pro hotel, ele fica fazendo foto e tudo mais, só que no meio dessa história toda acontece um grande terremoto e Serene fica gravemente ferida.
Ela é levada para o hospital e os médicos informam a Victor que não vai ter como salvar a sua esposa e o bebê que está dentro dela. Então ele precisa fazer uma escolha. Você decide. A história então corta para 13 anos no futuro, quando a gente vê Victor vivendo com a sua filha, a Angela, nos Estados Unidos. A relação de Victor e Angela é boa, porém essa garota tem curiosidade sobre a mãe, o que aconteceu, e o pai nunca fala muito. Num certo dia, a Angela vai pra escola, tá lá com a sua amiga Catherine, e elas estão brincando divertidamente, a vida é feliz, a vida é alegre, enquanto o pai está no seu trabalho fazendo fotos de uma família que tem um garotinho encapetado. Nesse caso, não de capetado com capeta, mas só porque ele é chato pra boné. Tem que matar uma porra dessa. E só uma coisa, porque quando ele tá fazendo as fotos, o diretor achou que era prudente colocar uns efeitos sonoros de cachorro latindo e a câmera balançando bem rapidinho. Cara, é que o cachorro latindo é o susto desse filme, cara. É a arma secreta dele. Mesmo assim, quando o pessoal relaxar, vai vir um latido de cachorro. Acontece que enquanto o Victor tá lá tirando foto de criança e ouvindo cachorro latindo, Angela e Catherine vão até o meio de uma floresta fazer um ritual para que a garota tente se comunicar com a sua mãe. Isso porque a Catherine, ela vem de uma família devota, uma família que frequenta a igreja, que tem algumas crenças, e a Angela pensou, eu acho que essa menina pode me ajudar. É uma boa ideia. Então elas vão até o meio do nada, fazem esse ritual e o filme corta pro Victor chegando em casa à noite e não encontrando a sua filha lá. Ela foi comprar cigarro. Aparentemente, sim. Ele se une aos pais de Catherine, eles vão até essa suposta floresta onde elas estavam para procurar algumas coisas, mas acabam encontrando só um brinco das garotas, alguns rastros, só que as filhas deles realmente foram comprar cigarro e foram bem longe. Parece que o jogo virou. Eles vão à polícia, falam com o pessoal, conversam com gente na rua, tem aí uns mendigos até que provocam o pai, falando coisas absurdas sobre a filha dele, ele fica bravo, ele briga, é uma situação tenebrosa. Até o vizinho do Victor acha que é prudente invadir a casa dele com o pessoal pra tentar purificar a casa. Cara, qual que é o sentido disso? Tu sai da tua casa, o teu vizinho invade a tua casa e bota uma galera lá dentro, que isso? Crime. Isso daqui dá uma cadeia. Na verdade, tem um sentido, tá? É mostrar que o Victor perdeu a fé. No momento que ele perdeu a esposa, ele parou de acreditar em qualquer tipo de Deus, em qualquer tipo de religião. Então ele expulsa o vizinho dele, expulsa aquelas pessoas, porque ele não acredita nisso. E talvez também porque eles tenham invadido a casa dele, né? Eu expulsaria de qualquer maneira. Com fé ou sem fé, vai embora, porra. Sabe daqui, meu! Fato é que 3 dias depois, as garotas aparecem a 50 km de distância daquela cidade, elas estão todas machucadas, catatônicas e tal, algo bizarro aconteceu, mas elas estão de volta. E até aqui o filme funciona. Assim, funciona daquela maneira, consegue explicar a história e tal, tem a relação de pai e filha. Tem algumas coisas que me irritam um pouco, que é esse maneirismo do diretor querer assustar o tempo inteiro. Então até nas fotografias do pai ele vai colocar efeito sonoro assustador, edição assustadora. Ele quer colocar todo mundo muito trevoso. Então o pai da garotinha Catherine briga com o Victor do nada, eles ficam se xingando. Ele tenta fazer essa parada meio trevosa. Ele tenta causar um mal-estar, mas eu concordo que até aqui o filme funciona. Porém, ele não tem nenhuma conexão com O Exorcista. Esse aqui seria um filme de exorcismo genérico até aqui. Ele parece até então o filme Os Suspeitos, do Denis Villeneuve, tá ligado? Sumiu a filha, o pessoal procura, entendeu? É isso que ele parece. Numa versão muito merda, mas parece isso. O problema é que daqui em diante ele vai começar a conectar as coisas com o Exorcista. E aí, meu amigo, agora nós vamos descer a ladeira, mas assim, ó, valendo. Após passarem por alguns exames, eles não identificam nada muito errado. Claro, tem machucado nos pés, porque elas caminharam muito, arranhados, porque elas passaram pelo mato e tal, mas não tem nada explicando por que elas estão catatônicas daquela maneira e com um comportamento muito bizarro. Então o pai leva a garota pra casa, a gente fica olhando pra ela, só que como o nome do filme é Exorcista, a gente sabe que não tem como ser droga, é demônio, né? Demônio, você tá aí? Tô. Aos poucos, Angela vai ficando cada vez mais estranha em casa. O pai dela percebe que às vezes ele conversa e ela meio que não responde. Outras vezes ela se teletransporta igual o Noturno dos X-Men. Então ele liga uma luz, do nada ele olha pro lado, a menina tá ali, aí de repente a menina sumiu de novo. Ela pode ser rapidinha. Ela pode ser muito rapidinha, que nem o Mercúrio dos X-Men, então, e não o Noturno.
E chega um determinado dia em que tudo isso sai do controle, pois Angela ataca o seu pai brutalmente. Por conta disso, ela é levada ao hospital, onde também é sedada. Enquanto isso, a Catherine tá lá num culto, todo mundo ali ouvindo a palavra do pastor e tudo mais, e a guria tá estranha, a guria tá bizarra. Daqui a pouco ela desaparece e volta falando um monte de blasfêmia, mija no chão, começa a gritar, é uma gritaria desgraçada. Causou um climão, né? Causou um climão pra família. A garota também é levada para o hospital e aí os pais começam a conversar o que está acontecendo e tal. E a mãe da Catherine tem uma ideia. Ela fala, a nossa filha e a tua filha também, a Angela, elas voltaram 3 dias depois. Então, se a gente for olhar para a Bíblia, Jesus morreu, ficou 3 dias, foi no inferno, deu um rolê e voltou para a terra. Será que não aconteceu? Deu um rolê, voltou pra terra, então eu acho que aconteceu o mesmo com as nossas filhas. Elas deram um rolê no inferno. E voltaram com alguma coisa dentro delas. You think they went to hell? Got possessed by the devil. Ali no hospital, as duas garotas começam a trocar alguns olhares esquisitos, mas elas estão praticamente catatônicas, até que chega a enfermeira Anne, que vai atender a Angela. E a Anne, ela tem um passado muito bizarro, porque ela seria freira, no entanto, ela pecou. Ela fez o bem bom e acabou engravidando. Sexo! E aí ela abortou essa criança. E a Angela, de alguma maneira, sabe de toda essa história e começa a confrontar a enfermeira. Ela começa a falar assim, ó, eu sei que você fez isso. Eu sei o que você fez no verão passado. E aí a enfermeira Anne fica completamente borrada de medo. Ela fala assim, meu Deus, eu nunca falei isso pra ninguém, só eu sei dessa informação. Então a enfermeira vai procurar o Victor pra falar sobre essa coincidência. Mas a Anne tem informações, ela fala isso aqui, cara, é a história do capeta. Eu tô ligado numa tal mãe que teve uma filha que também estava possuída, ela escreveu um livro sobre isso. E de que ela tá falando? Isso mesmo da Regan e da mãe dela, personagens lá do primeiro filme. Ela ouviu falar que a mãe passou por isso, a tal da Chris MacNeil, ela também escreveu um livro sobre essa situação e talvez ela conhece, ela sabe o que aconteceu. E aí o Victor pensa assim, caraca, uma escritora ganhou dinheiro com isso, vou lá falar com ela como que eu não quero nada, entendeu? Porque é assim que funciona, se eu gosto de um escritor, eu posso ir até a casa dele. Simples assim. E aí o Victor chega na casa dessa autora best-seller que virou a Chris MacNeil, com meia dúzia de fotos da Angela, escoriações que apareceram no corpo dela, e 5 minutos depois a autora aceita ajudá-lo na missão de resgatar sua filha. Ah, vamos nessa! Aqui tem uma situação que eu acho bem curiosa no roteiro do filme, que a Chris MacNeil fala o seguinte pro Victor. Eu estava lá quando a minha filha foi exorcizada, mas não pude participar do exorcismo por causa do patriarcado. E aí, tá ligado a expressão lacrou errada, amiga? Porque, tipo assim, não é que ela não tava lá por causa do patriarcado, porque ela não tinha conhecimento de exorcismo, entendeu? Ela era uma atriz do primeiro filme, ela não era uma espanta-demônio. Qual que é o sentido que faz essa frase? O que você está fazendo é mansplaining. Pra mim, pior do que isso é a situação como um todo aqui. Primeiro porque a Chris MacNeil é uma especialista que sofreu um trauma e passou anos e anos estudando esse assunto. Onde a gente já viu isso em Halloween de 2018. O David Gordon Green pegou a personagem da Laurie Strode e fez exatamente a mesma coisa com a Chris MacNeil. Só que pra mim existe um grande agravante aqui, que é o fato de essas situações serem muito diferentes. A Laurie Strode era caçada por um maníaco e ela tentava matar esse maníaco. A Chris MacNeil conseguiu tirar o demônio do corpo da filha dela. E aí o filme coloca essa personagem, ele reescreve ela. Porque em vez de ela ter vivido a vida dela ao lado da filha, que foi pelo que ela brigou no filme original, ela fez o contrário. Ela brigou com a filha dela, fez um livro falando como funcionou esse exorcismo e se transformou numa especialista em capeta. Então, pra mim, esse filme, ele pega a personagem da Chris MacNeil e deturpa ela de uma maneira que ela apodrece. Ele destrói a personagem. E outra coisa, tá? No primeiro filme, o padre lá se sacrificou pela vida da filha dela, entendeu? É isso que aconteceu. Não é que eles tiraram o demônio porque eles são muito bons de tirar demônio, não. O padre teve que morrer, teve que botar o demônio no couro dele e se jogar da janela, entendeu? É todo um processo muito mais complexo do que ela faz parecer ser. Eu fico puto que esse filme aqui pega essa situação que era ela ter brigado pra salvar a filha dela, pra depois ela jogar tudo isso fora e brigar com a própria filha. Inclusive ela fala, a filha não fala comigo tem vários anos. Ela não aceitou. Porque eu botei toda a nossa história nesse livro aqui. She hated it. She never forgave me for writing it.
E assim, a título de curiosidade, muita gente acha que o demônio desse filme é o Pazuzu, o mesmo de O Exorcista. Mas nos créditos a gente descobre que quem atua aqui, na verdade, é Lamashtu, um demônio mesopotâmico que ataca grávidas. E aí eu me pergunto, será que David Gordon Green estava pretendendo fazer algum tipo de embate entre dois demônios diferentes nas continuações? Até porque dizem que Lamashtu é tipo um rival de Pazuzu. Os dois não se gostam. Aí, ó. Uma pena que a gente nunca vai saber, né? Podia rolar o Demônioverso. Não, por favor. Os dois vão visitar a Angela, que já tá toda porreta das ideias, escrevendo Reagan na cama dela, com os dedos e tal. E aí ela fala o seguinte pra Chris: olha, ela está esperando você. Ela quem? Catherine, óbvio, né? Quem mais ela podia estar falando? E aí a Chris vai lá falar com a Catherine e quando ela chega lá, ela já lembra aquele lance do patriarcado e tal, agora ela já sabe como exorcizar o demônio. Então ela começa: sai daí, capeta, você não tá com nada, meu irmão, você é muito paia, sai daí, sai da capeta. Ela começa com esse papo e o demônio começa a se assustar. Falou: ô, acho que essa mulher sabe o que tá fazendo. Release this child! Release this child! E enquanto tá rolando esse mini exorcismo, o pai da Catherine, ele tá perdendo a fé. Ele tá desesperado, ele não acredita que Deus fez isso, que Deus deixou ele na mão, entendeu? Que sacanagem! E a Catherine lá, a Catherine especialista metendo o exorcisto. Exorcisto? Exorcista. É o CNPJ? Metendo o exorcista no calabreso ali. E a Chris segue lá no exorcisto dela, cuidando da garota e crucifixo que cai da parede, aquelas cenas clássicas que a gente vê em todos os filmes desse estilo, até que chega um momento em que ela realmente consegue controlar a situação. A Catherine parece voltar e assumir o controle do próprio corpo. E daí a gente fala assim: caraca, hein, não é que ela tinha razão, Chris? Ela é braba mesmo, valeu a pena esses anos de estudo. E nesse momento, do nada, a garota mostra que está assim possuída pelo capiroto, pega uma cruz e fura os 2 olhos de Chris MacNeil, que sai dali direto pro hospital. Cena maravilhosa, inclusive, tá? Porque, tipo assim, ela vem com esse papinho, caga uma regra, toma 2 filetadas no olho pra ficar bem esperta que não é bem assim que funciona. O problema é que, ao mesmo tempo, como ela falou antes, a personagem Chris MacNeil não tinha nada a ver com isso, né? Então eles pegaram a personagem, cagaram em cima dela, e essa leitura do David Gordon Green dela é péssima, né? Eu não sei ler, nem escrever. Mas antes de sair de cena de uma vez por todas, Chris MacNeil recebe uma visita de Victor no hospital, que deve estar se sentindo um merda, né? Porque ele envolveu essa mulher numa situação e ela acabou sem os 2 olhos. Então ele vai lá no hospital com aquela cara de cu dele, ela recebe ele e dá uma de Nick Fury, porque ela fala assim: ó, o negócio é o seguinte, para acabar com essa situação, você vai precisar reunir forças de todas as religiões possíveis. E aí eles vão começar a missão Vingadores Religiosos. Eu estou aqui para falar sobre o projeto Vingadores. Esse filme demora pra engrenar, mas quando engrena era melhor que não tivesse engrenado, né? Porque a direção disso aqui parece um motorista bêbado, tá ligado? O tempo inteiro essa câmera balançando, é susto, é efeito sonoro. E o cachorro? Latino. O cara o tempo inteiro, cara. Que filme desgraçado, cara. E aí tem essas cenas que você olha e fala assim: deve ser piada. Me diz que isso aqui é um sonho. E aí ela vai acordar assustada que o que acabou de acontecer. Não, é o filme mesmo, cara. E sabe o que me incomoda? É que no trailer eles ensaiaram essa parada de um demônio possuindo 2 pessoas, e essas 2 pessoas estavam conectadas. Então o trailer desse filme era todas as cenas do hospital, as 2 garotas se comunicando, escrevendo coisa na parede e tudo mais. Só que, cara, quando você começa a assistir o filme, a impressão que dá é que isso aqui é uma perfumaria, porque não precisava ter 2 pessoas possuídas, elas acabam ficando escanteadas várias vezes, cada uma na sua casa, elas não ficam se comunicando o tempo inteiro, sabe? O filme começa a mostrar o vizinho, a mostrar a Ellen Burstyn, a mostrar o não sei quem, e aí ele não consegue se focar nessas 2 personagens. E pra que trouxeram a Ellen Burstyn aqui, cara? Só porque ela tá no filme original e queriam botar ela no trailer, fazer a conexão e tal? Só por isso mesmo, né? Porque no filme, se você tira ela da equação, como ela não faz porra nenhuma, o que muda ela no filme? É só pra envergonhar a personagem, é só pra isso.
Uma perda de tempo. Vitor chama então uma especialista em voodoo, que é tipo voodoo, só que um pouco diferente. Pega as duas garotas, amarra elas em cadeiras opostas no meio da sala. E pra completar o time, né, o Vingador não é só Homem de Ferro, entendeu, meu amigo? Tem vários Vingadores. Temos aqui os pais da Catherine, o pastor deles, que é um cara que manja muito, um outro pastor aleatório, a mulher do voodoo, a enfermeira quase freira Ann, o Vitor e o jovem padre Maddox, que ele até ia participar do rolê, mas ele ficou com medo e falou que a igreja não gostou da ideia, então ele vai ficar lá no carro esperando. Olha o cagão aqui! Mas a hora que ele chega em cena, com as garotas sentadas e começa a trilha sonora, é muito empolgante, né, cara? E aí, meu amigo, começa a sessão de exorcismo. Sai capeta! Vaza daqui, irmão! Eu te condeno, Satanás! Deixa a menina em paz! Você não tá com nada! Não fala assim dela! Eu vou dar na tua cara, amigo! E aí, meus amigos, a gente percebe que qualquer um pode fazer exorcismo. Esse filme aqui, a lição dele é essa. Qualquer um com um livrinho na mão faz um exorcismo. Do it for yourself. Não precisa ser a Bíblia, não precisa ser nada. Qualquer pessoa com um panfleto na mão começa a gritar com o demônio. E eles começam e o capeta fica, ei, não tô legal não isso aí. Mas daqui a pouco o demônio mostra que não é bagunça, tá? Ele chega pra enfermeira quase freira Em e fala o seguinte: você matou sua filha, trouxa. E ela, ai, droga. Ah, não, agora parei de brincar. Vai me expor aqui na frente de todos meus amigos, não. Pra mim, chega. Tu não vai me expor mais aqui, não. Ela faz assim, ó. Acabou a participação dela. Cara, essa cena, que vontade de agredir essa idosa, cara. Quando o demônio... Cara, essa personagem é horrorosa. Quando o demônio fala isso pra ela bota a mãozinha no peito e fica assim, ó, não. Ah, não. Gente, desculpa, gente. Eu fiquei com a impressão mesmo que ela se sentiu exposta pelo demônio, sabe? Ela falou assim, todos meus amigos reunidos aqui, tu larga uma dessas, Pô, cara. demônio, sem... Porra, sacanagem. Porra, tá de sacanagem, cara. E ali no meio rola de tudo, rola terremoto, rola xingamento. Rola de ninguém. Ninguém é de ninguém nessa parada. E a especialista em voodoo, vendo isso, se mete na situação e realiza um banho sagrado. Ela tira o demônio daquelas garotas de uma maneira que a gente nunca viu no cinema. É uma batalha de fumaça. O demônio cospe um vape de abacaxi. Ela pega um vape sabor Marlboro. Eles começam numa grande batalha e a água que ela utilizou nesse banho sai completamente podre, como se ela de fato tivesse tirado o capeta das garotas. Valeu! Essa cena aqui tem dois caminhos. Ou você vai odiar por tudo que ela representa e de como ela é péssima, ou você vai adorar do quão idiota ela é. E eu fiquei mais ali no segundo time, entendeu? Que era tão idiota ver eles falando as frases, o demônio contra-atacando, batalha de vape, água mijada. É tanta coisa acontecendo, sabe? Que é tão idiota que você olha e fala assim, cara, o que estão fazendo? Como é que botaram dinheiro na mão desse homem, velho? Como? Eu acredito que eles tentaram fazer aqui uma parada meio de inclusão religiosa, sabe? Vamos reunir todas as religiões, porque o exorcismo fica sempre na parada do catolicismo, a gente precisa dar uma mudada nisso e tal. Só que, cara, se perdeu completamente a parada. O filme original tinha um tom tão blasfemo, sabe? Era uma parada tão pesada e tão crua. E esse daqui, ele não tem essa crueza. Esse daqui parece tão posado. Parece que tem os Vingadores ali reunidos, cada um com seus poderes diferentes, combatendo o demônio. Só que isso tudo parece tão jogado, sabe? Eles realmente parecem super-heróis em um filme da Marvel, isso aqui. Não tem a parada do exorcista, sabe? Eles não conseguem trabalhar o drama dessas garotas, o demônio fazendo elas fazerem coisas terríveis. Não tem isso. E a relação de pai, Vitor e filha Angela tá só no início do filme, porque depois que ele perde ela, a gente tem que acreditar que esse cara tá indo atrás da filha dele porque ele ama muito ela, e porque ele tá, nossa, como eu amo essa minha filha, eu tenho que atrás da... Cara, não dá. O ator não convence, o roteiro não convence, nada convence. Isso aqui é muito ruim, cara. Era pra tu se importar com os personagens aqui, mas tu só consegue rir, velho. O que tá acontecendo? E a cena mais risível do filme acontece logo depois, quando o Victor pega aquela água que foi utilizada no ritual, vai jogar lá fora na rua e ele vê o padre dentro do carro. Ele fala assim, ó, a batalha tá lá dentro. Fight's in there. Pá! Cara, essa frase, e aí sobe a trilha dos Vingadores. Você lembra a cena, a música Portals lá do Vingadores Ultimato, quando chega todos? Aí começa, a hora que o padre bota o pé ali na porta e entra, cara, pô, aí todo mundo olha e fala, o padre é foda! And of the Son, and of the Holy Ghost.
Chegou o padre jovem, cara. É ele que vai salvar essa parada. He's the one, listen Al-Gaib. Listen, Al-Gaib! Cara, aí todo mundo emocionado com essa situação, entendeu? Aí o padre começa, é o seguinte, capeta, vamos embora, que não tá legal isso não. E o capeta começa, ai, vou ficar fraco, vou morrer. E nesse momento acontece a melhor cena do filme, que é o capeta quebrando o pescoço desse padre jovem. Eu gosto, tá? Essa cena é boa, cara. Essa cena é literalmente boa e ela é uma quebra de expectativa, porque ele fez todo esse enfeite de Vingadores e quando chegou o Homem de Ferro ali, ele acabou falecendo, né? Os caras juntaram os Vingadores, as joias do infinito. Tinha até o Homem de Ferro aqui e nada foi o suficiente para derrotar o Thanos. Aí o pessoal perde a fé. Aí o demônio começa assim, você tem que escolher, ou é a Angela, ou é a Catherine. E aí os pais ficam se olhando e falam, a gente não pode escolher ninguém, porque, né, obviamente, né, um vai falar que escolhe a filha, o outro vai falar que escolhe a outra filha, porque cada um tem uma filha, né, vai falar o quê? E aí eles ficam nesse embate, eu fiquei pensando assim, tá, e se um pai fala, eu escolho a filha, e o outro pai fala, eu escolho a minha filha, aí faz o quê? Aí vale quem falou primeiro, e é exatamente isso que acontece aqui, porque o pai da Catherine, no meio daquele rolê todo, a mãe da garota não fala nada, o Victor não fala nada, porque eles querem salvar as duas meninas, mas o pai da Catherine fala assim, eu escolho a Catherine, e nesse momento... Pokémon, né? Vai, Catherine! Eu escolho você, vai, Catherine! Aí, cara, o capeta fala, fez o que eu queria. Aí o capeta começa a roubar as duas, começa a levar mais a Catherine, né? Já que o pai fez essa sacanagem, né? E nesse momento, cara, teve Vingadores, teve Homem de Ferro, Joia do Infinito. Nada foi o bastante pra derrotar o demônio. O que vai derrotar o capeta, Léo? Fala pra mim. O poder do amor. Amém. Amém. Porque é isso mesmo, cara. O nosso querido Victor começa assim, filha, tá aqui, ó. Tem um lenço da tua mãe. Sente o cheiro do lenço da tua mãe. Tua mãe usava perfume de Jequiti. Ela adorava esse filho. Ela morreu faz 13 anos, mas sente aqui o cheiro da tua mãe. E ele começa com todo esse papinho. Só que o demônio dá a entender que ele não vai conseguir, que a Angela de fato vai morrer. Até porque o demônio fala assim, eu sei que você escolheu a mulher e não a filha. Then save my wife. Don't listen to it, Victor. Que não muda nada, Não né? muda nada, porque isso não muda absolutamente nada. O pai fala, pois é, mandei mal, mas agora amo minha filha, volta a filha. E a filha, então tá, então eu vou voltar. A filha volta e a Catherine morre. Só que aqui tem um paralelo com esse início, tem praticamente um plot twist, porque na verdade o que aconteceu é que o demônio, ele é ardiloso. Então da mesma maneira que Victor escolheu a mulher dele e recebeu a sua filha, aqui, quando o pai da Catherine escolhe a garota, quem vai ser salva não é aquela garota, mas sim a Angela. É tipo Coringa, lá em Cavaleiro das Trevas. O Batman quer salvar o Harvey Dent, outro quer salvar a Rachel. Quero salvar a Rachel. Te peguei no pulo, amigo. Peguei nenhum povo na casca do ovo. Angela volta, o pai abraça, Catherine morre e os pais dela choram. Mas, assim, né, o final não é completamente feliz, mas é feliz para Chris. Porque a filha Regan dela volta lá no hospital a ver a mãe depois de tantos anos. Só que a mãe não consegue ver a filha, né? Exorcista o Devoto custou 30 milhões e faturou 136. Só que assim, você tem que parar pra pensar que o filme não custou só 30. O filme custou 30 mais os 400 para adquirir os direitos, né? Então esses valores não foram muito bons, as críticas destruíram o filme. Assim, Halloween Ends eu acho que a nota já era muito baixa, mas esse aqui conseguiu ser mais ainda. Esse filme é muito ruim, cara. E o pior de tudo é que não bastando ser ruim, ele pega a obra original lá do William Friedkin e caga em cima dela. Porque ele traz as personagens que não deveria trazer. Eu não sei por que a Chris MacNeil tá aqui, eu não sei por que eles fazem essa personagem ter esse desfecho tão infeliz e que não é nada condizente com tudo pelo que ela passou, entendeu? Eles pegam a personagem e viram ela de cabeça pra baixo, cara. Ela tinha medo do demônio, ela queria salvar a filha dela. Aqui ela virou uma combatente do demônio. Isso só mostra que o David Gordon Green não tinha noção nenhuma do que ele estava fazendo, ele não conhecia os personagens do filme, ele tentou fazer um Halloween 2.0 e conseguiu. Halloween Ends 2.0, uma bosta do filme, a única coisa positiva realmente é que gerou aquela crítica do Leno Gary, né? E eu odiei o filme. Não só odiei o filme, eu detestei o filme do começo ao fim.
eu tenho nojo desse filme, repulsa pelo que esse filme representa pro terror contemporâneo. Mas tem uma curiosidade que eu gosto muito também envolvendo esse filme, que é o fato de o William Friedkin ter falado que ele gostaria de estar morto no dia que fosse lançado isso aqui, e que quando isso acontecesse, ele voltaria para puxar os pés do David Gordon Green. E veja só, ele morreu 2 meses antes do filme ser lançado, e agora eu fico na expectativa para saber se ele vai ou não puxar o pé desse filho da puta. Eu acho que vai, tá? Porque o David Gordon Green estava confirmado para essa trilogia, ele já foi cortado do segundo filme, não vai voltar aqui para Exorcista, e pelo jeito vai ter dificuldades na indústria. Então eu acho, cara, que isso é o William Friedkin puxando o pé dele. Ou o tapete dele. Olha, eu sei que teve pessoas aí que não odiaram tanto assim o filme, mas pra gente não dá, né? Exorcista Devoto é filme lixo. Então é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta o quanto você odiou Exorcista Devoto ou você não odiou tanto assim. E não se esquece de conferir aqui na descrição do vídeo os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast que está mudando. A gente nem sabe qual é o link que vai estar aqui na descrição. Eu também não sei.